Oi pessoal, hoje vamos conversar com um aprovado no concurso do ISS Guarulhos, Vitor Tanaka. Bem-vindo ao Estratégia, parabéns pela conquista. Obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite aqui do Estratégia. É um privilégio estar aqui com você. Espero, de alguma forma, contribuir um pouquinho aqui com a minha trajetória. Exatamente, a gente quer saber tudo sobre esse caminho de sucesso aí do Vitor. Para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí sobre você, sua idade, sua formação. Bom, eu sou o Vitor, sou aqui de São Paulo, capital. Tenho 28 anos, sou formado em Engenharia de Produção pela Poli. Formei em dezembro 13, né? E fiquei aí um período no mercado financeiro, trabalhando em banco de investimento, né, por cerca de 3 anos e meio, mais ou menos. Posteriormente, me planejei, já tinha essa ideia na cabeça de me tornar auditor fiscal, me planejei financeiramente e resolvi largar tudo lá para junho de 17, que a partir daquele momento eu só venho estudando, né? E como que foi essa decisão de estudar para concurso para você? Assim, foi um desafio muito grande. E é uma decisão muito difícil, né, de tomar, Renata. Eu lembro, assim, na época, porque justamente por eu já estar trabalhando, você fica naquela indecisão, será que eu largo agora? Eu vou abrir mão de um salário que eu já recebo para arriscar somente estudar por algo que, sendo bem honesto, você não sabe se vai dar certo, né? Então foi muito difícil, mas isso eu acho que foi muito importante à minha família. Quando eu comecei a especular essa possibilidade, a família apoiou, minha mãe, minha namorada que também estudava. Então isso eu acho que foi muito importante para realmente largar tudo e só me dedicar aos estudos. Bom, então você disse que tinha o tempo totalmente disponível para estudar, né? Saiu do trabalho, se programou. E nesse período, então, de estudo intensivo, como foi a sua vida social? Você abriu mão totalmente também? Ou conseguia conciliar, fazer umas pausas, sair com a família? Não dá para a gente falar que você pode manter a mesma vida social que antes. É inevitável, você tem que abrir mão. E nesse sentido, acho que foi muito importante também a parceria da minha namorada, que ela estudava também, né? Então fica muito mais fácil a pessoa entender que você precisa estudar, assim como eu entendia que ela precisava estudar, né? Então, abri mão de muita coisa. De fato, de dia de semana eu não saía, estudava de segunda a sexta com aquela carga horária de 8, 9 horas líquidas. E sábado eu estudava ali um pouquinho no período da manhã, umas 3 horas líquidas, e à tarde de fato saía, ia se divertir. Um ponto legal que eu e a minha namorada a gente dançava, né? Ainda dança, então isso foi algo que ajuda muito para aliviar a cabeça, até recomendo. E de domingo a gente estudava junto, só no período da noite que não estudava. Então realmente é difícil, mas toda vez eu pensava, não, eu estou abrindo mão agora para no futuro colher os frutos. Então é um investimento, né? Não tem... Uhum. E como foi então ver seu nome na lista de aprovados? A sensação é muito boa, né? A primeira sensação acho que foi aquela de Goiás, mas não foi tanto porque eu tinha ficado no cadastro de reserva lá, né? Agora, em Guarulhos, dentro das vagas, quando eu olhei assim, eu não acreditei. Eu li umas 5 vezes, 10, mandei pra minha namorada, falei, não, eu tô lá mesmo. Mostrei pra minha mãe, falei, não, será que eu tô lá? Aquele sentimento de realização, de satisfação, de que todo aquele seu esforço valeu a pena. Claro, agora eu torço para nomeação, né? Que a nomeação é a parte também que vai ser outra emoção de olhar novamente o nome lá, mas com certeza o sentimento é esse de satisfação. Quanto tempo você estudou focado aí no concurso do ISS Guarulhos? Para Guarulhos, especificamente, eu estudei a partir do edital, né? Como eu já vinha estudando, mas eu vinha estudando desde junho 17 para a área fiscal como um todo. Então eu vinha fazendo ISS, ICMS, né? Então as matérias são muito próximas. É muito mais fácil você pegar e encaixar num pós-edital. E Guarulhos veio num pós-edital bem de área fiscal, né? Então foi aquele período pós-edital acho que foi uns 2 meses, 3 meses para a prova.
Sim. Você, quando começou em 2017, começou para a Receita Federal? Bom, como todo mundo, a maioria eu comecei realmente para a Receita, cheguei a estudar algumas matérias da Receita, mas logo eu já mudei o foco, assim, acabei desviando um pouquinho para a área de ISS, né? Foi o primeiro concurso que eu fiz, foi ISS Criciúma. Era um ano que estava muito escasso a área fiscal, então quando saiu todo mundo falou, não, vamos fazer, então vou fazer. E aí de lá para cá eu só vim fazendo pós-edital. Receita eu não peguei mais nada ligado à Receita, só vim fazendo pós-edital Criciúma, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e agora Guarulhos. Você foi fazendo as provas e sentindo a sua evolução assim no desempenho, e era visível isso? Eu senti assim, a primeira prova de Criciúma ainda estava meio no início ali, então eu até que não fiquei tão mal com o resultado, que eu fiquei em 104, 103 mais ou menos lá, fazendo 90% da prova. Aí Goiás me animou muito, porque de fato eu fiquei em 35º, eram 26 vagas, então eu fiquei como nono excedente, né? E aí eu nem estava com a ideia de estudar para Santa Catarina direito, mas naquele período entre Goiás e Santa Catarina tinha um mês de diferença. Então eu falei, não, vou pegar esse mês, vou me matar de estudar aqui legislação e as matérias que eram semelhantes, né? E vou tentar, quem sabe Santa Catarina dá certo, né? Infelizmente não consegui, acertei 80%, o corte ficou em 84% mais ou menos. E foi nesse momento que eu dei aquela baqueada, falei, putz, tinha ido bem, aí agora não rolou. E aí veio a prova do Rio Grande do Sul, eu já não tinha me preparado tão bem. Justamente por isso, juntou fim de ano. E essa é até uma recomendação que eu dou para o pessoal. Nessas situações, o máximo que a gente tem que fazer é tentar se recuperar o quanto antes e não se deixar abalar. Porque você teve um resultado bom, você vem caminhando bem, significa que você está fazendo as coisas direito. E aquilo, cada prova, a partir do momento que você está com uma boa preparação, cada prova vai ser diferente. Ela vai vir para você muitas vezes e muitas vezes não vai vir. Então, Santa Catarina, eu errei muito na P3, que era o peso 3, e fui bem nas outras. Isso me tirou. Só que isso me afetou muito, o Rio Grande do Sul eu acabei não indo tão preparado e no nível que a gente tem hoje desses concursos da área fiscal não tem como fazer mais ou menos a prova. Aí veio, ainda bem que veio Guarulhos depois, eu moro aqui em São Paulo, e aí eu falei, não, agora vai ter que dar certo. E me planejei bem, voltei a fazer aquela carga horária bacana e ainda bem que deu certo. Né? Uhum. Então vamos lá para as suas técnicas de estudos. Você disse que estudava em torno de 7 horas líquidas, né? 7 a 8 horas líquidas. Eu estudava ali na faixa de 8 a 9 líquida, 9. De segunda a sexta, mais ou menos. Né? Nossa, é realmente algo grandioso. Você cronometrava direitinho? Cronometrava. Eu sempre fui muito metódico, né? Então, assim, não dá para você começar já estourando 8, 9 horas líquidas de uma vez. Isso eu percebi. Meus primeiros meses de estudo era ali, 6, 7. Aí depois você aumenta para 8. Depois de um mês, você já está conseguindo fazer 8,5. Aí depois de 2 meses, já está batendo as 9. E você conseguia manter essa regularidade? 9 horas todos os dias? 8 era garantido sempre. Agora 9, 10 sempre variava muito. Tinha dia que dava para fazer, tinha dia que não dava. Mas minha meta garantida, eu falava, no mínimo eu tenho que fazer 8. A partir do momento que você acostuma, você já não sente tanto. Você fala, 8 horas líquidas não parece ser tudo isso, né? Parece muito, mas não chega. É possível. É possível sim. E como você conheceu o Estratégia? O Estratégia, de cabeça eu não lembro exatamente como, mas eu lembro de longa data, porque eu sempre usei material do Estratégia, né? Então, o Estratégia do tamanho que ele é e de tão conhecido quanto provavelmente foi por alguma divulgação de cursinho na internet. Todo mundo conhece, né? Então é difícil. E quais materiais funcionavam melhor para você? Renata, o que melhor funcionava para mim era PDF. 99% assim era PDF e questões. O site de questões, né? O TEC, a maioria conhece aí. PDF e questão. Videoaula, eu usei vez ou outra
E sempre assim, fim do dia. Eu jantava, estava meio cansado. Ah, não, vou assistir uma videoaula aqui só para dar uma revisada. Aí botava na velocidade 2 ali e vai, porque não dá. Videoaula também tem que ser na velocidade acelerada. E os PDFs, você costumava grifar, fazer anotações, mapas mentais? Então, mapa mental eu nunca fiz, nunca... E aí é de cada um, né? Tem muita gente assim que passa em concurso e gosta muito de mapa mental e funciona. Para mim nunca funcionou mapa mental. O que entrava para mim era PDF, fazia marcação, umas 3 cores diferentes, amarelo, verde e vermelho, com uma lógica, claro. E os exercícios, tech, exercício pra caramba, assim e tal. Mas não tinha, assim, videoaula a menos, né? Resumo, você chegou a fazer? Não, resumo também foi um dos erros que eu cometi. Eu fazia resumos, perdia muito tempo com isso. E quando você olhava meu resumo, parecia que era... A teoria e o resumo parecia a mesma coisa. E no fim eu percebi que eu não utilizava aqueles resumos no futuro. Hoje, a minha recomendação é o quê? Não existe fórmula mágica, cada um vai estudar de um jeito. Eu não recomendo resumos. O que eu fazia especificamente era o quê? Eu pegava um Word, separava, por exemplo, por temas, sei lá, tributário. Separava tributos, imunidade, não sei o quê. Aí na parte de tributos, fazia alguma questão que eu errava ou tinha alguma dificuldade, eu anotava o que eu errei naquela questão, especificamente, era uma jurisprudência, etc., naquela parte do tema. Então ficavam uns tópicos assim, separado por temas e tópicos específicos, assim, subitens. Isso me ajudou muito a gravar essas questões que você acaba errando, que não entra direito na cabeça. Não era exatamente resumo, mas... Entendi. E quantas matérias por dia você estudava? Na média, eram umas 4, 5 matérias, variando ali sempre de 1h30 a 2 horas, cada uma delas. E aí, de novo, depende. Se a matéria você estuda 2 horas, às vezes você vai estudar 1h30 da outra, para fechar ali na média de umas 8, 9 horas por dia. Entendi. E o início, assim, aquela construção de base, você sentiu mais dificuldade? Depois, já avançado, mais focado em exercícios ali, foi um pouco mais leve? No início você tá meio empolgado, aí você estuda a aula 0 e fala, não, tranquilo, isso daí vai de letra. Aí depois vem 1, 2, aula 3, aula 4, e aí você tá na aula 5, você já esqueceu a aula 0. Aí você fala, não é bem assim, né? Aí você vai fazer um exercício da aula 0 quando você está na aula 6, você já não lembra mais o exercício. Isso que é fundamental também das revisões, né? Exatamente, eu ia te perguntar como é que você fazia a revisão. A revisão eu iniciava assim, eu sempre lia o PDF todo, de cabo a rabo, fazia os exercícios logo em seguida, né? Aí dependia muito. Se eu fosse bem nos exercícios, eu basicamente ali dava uma olhadinha rápida no que eu grifei e tal. Se eu tirava menos que 80% do exercício, eu voltava no PDF, lia tudo de novo, para assim, com os grifos que eu fazia, lia tudo com mais critério, para assimilar aquilo, né? Porque não vale a pena você sair, sei lá, devorando o PDF aí sem uma consistência. É importante você ter a consistência naquele tema e depois avançar, né? Tanto que até muitos professores dão esse exemplo. É melhor você estudar uma parte do edital e ter isso sólido na sua cabeça do que você querer estudar o edital todo e tudo meia boca. Então, né, é muito por essa linha, eu acho. E como é que funcionava, então, o seu gás pós-edital? Como eu já vinha pegando boa parte das matérias, pós-edital foi mais tranquilo de você pegar a matéria, você faz a revisão teórica e exercício. Porque, no fundo, você pega assim, a maioria das bancas hoje, tirando específicas, CESP, que é meio enrolada, mas você pega uma FCC, uma VUNESP, tem muito características semelhantes nas questões. Então, se você massifica em exercício, tem uma hora que você vai ler o exercício e vai falar, na prova você vai ler a questão e vai falar, não. Eu vou dar um exemplo. Prova de Guarulhos. Tinha uma questão de direito administrativo. Essa questão tinha uma do mesmo ano da VUNESP que eu tinha feito no dia anterior da prova. Foi sorte? Foi eu ter visto. Mas também se eu não tivesse fazendo muito exercício, provavelmente eu nem ia ver essa questão. Então, assim, o exercício é fundamental. Eu vejo como um aspecto bem relevante.
E você usava lei seca também? Ficava lendo A, direto? a lei seca também é muito importante. Eu percebi que o meu desempenho constitucional, tributário, civil, empresarial, são matérias que você precisa ler a lei seca. Eu nunca fui de ler. Depois que eu vi que meu desempenho não estava evoluindo tanto, eu peguei e resolvi ler essas matérias. E nossa, deu uma diferença absurda de desempenho. Para mim funciona melhor, né? Para outras pessoas eu vejo também para a legislação, o pessoal usa muito site de questões hoje em dia, tal. Para mim não, justamente na parte de legislação as questões não funcionaram tão bem. Eu ia muito na lei seca, era ler tudo, entender o contexto e aplicar. Entendi. Na véspera de prova, você intensificou o ritmo, deu uma relaxada? A véspera de prova eu tentei manter o mesmo ritmo. Assim, as 2 semanas anteriores à prova eu sempre coloquei na cabeça como semanas de revisão. Então bate ali 2 semanas antes da prova, me programava, montava um planejamento e ficava só revendo o edital todo. E no dia anterior também li aqueles pontos. O que vale no dia anterior é ler os pontos que você acha que você vai esquecer, provavelmente. Você vai em matemática, fórmulas, você vai na legislação, aquelas penalidades, às vezes, que caem que você vai esquecer. O aulão de estratégia, eu assisti um pedaço e vale bem a pena, porque os professores, é impressionante. Antes eu não ligava muito para esse negócio de aulão, sendo bem sincero. Mas é impressionante, quando eu assisti o aulão, para no dia seguinte cair questões que os professores comentavam no aulão. Eu falei, não é possível. Aí, a partir desse momento, eu comecei a dar uma olhada maior, né, nos aulões pré-prova. Ajuda a revisar e Não, focar em questões com certeza, que caem, né? Demais, já. E no dia da prova você costumava ainda dar uma olhadinha ou não? Não, dia da prova não. E o nervosismo, a ansiedade, como que ficava? Assim, no meu caso, o nervosismo, a ansiedade, sempre eu achei muito bom. Para mim funciona bem o nervosismo, assim. Eu gosto de sentir aquela pressão de ter que ir bem na prova, de ter que passar. Eu sempre me senti muito bem com isso. Isso até me garantia uma maior foco na prova. Eu comecei a perceber que provas que eu ia mais relaxado, eu acabava cometendo muitos erros, assim, pequenos, de não ler direito o enunciado, etc. Quando eu ia mais nervoso, mais ansioso, eu acabava conseguindo contornar isso. Claro, tem que ter um limite, né? Você não pode ser a ponto de você não conseguir nem olhar direito a questão. Mas para mim funcionou sempre muito bem a questão do... O que você achou mais difícil em todo o seu período de estudos? O ponto mais difícil é a insegurança. Eu acho que todo mundo que assistir esse vídeo vai saber disso. Quem estuda para concurso, o ponto que deixa você com maior, que mais te atrapalha é o medo ou a insegurança de não saber se vai dar certo. Porque assim, não é igual um vestibular, uma FUVEST, que você vai lá, você tem prova todo ano. Então você sabe, pô, se eu não passar esse ano, tranquilo, ano que vem tem outra. Não tranquilo, mas tudo bem, tem outra. Pô, se eu não passar no concurso de Guarulhos agora, quando que vai ter o próximo? O último foi em 1994. Então vamos lá, né? E assim, uma coisa, você está tratando aqui do seu futuro, da sua vida, né? Da sua carreira. Você muitas vezes abriu mão ou está trabalhando e estudando. Então, assim, é uma pressão diferente, né? Aquela insegurança de que eu estou me dedicando muito tempo a isso, estou abdicando de tanta coisa. Vai dar certo? Isso é o maior empecilho, com certeza. O psicológico é importante controlar mesmo. Qual foi a maior motivação para você seguir nos estudos? E você também buscou depoimentos de outros aprovados para seguir o mesmo caminho? Eu li muito depoimento, principalmente do Estratégia, vi muito vídeo motivacional daqui também. Mas chega uma hora que você fala assim, não, você tem que tocar aquele seu projeto, aquele seu objetivo. Não vão ser os outros que vão fazer aquilo por você. A minha maior motivação sempre foi a confiança que as pessoas próximas de mim, a minha família, a minha namorada estavam colocando em mim. Pô, eu não podia decepcionar
aquela confiança que foi depositada em mim, sabe? E claro, o meu orgulho pessoal de, pô, eu não posso, eu larguei tudo, agora vai ter que dar certo, sabe? Então o segredo aqui não é a motivação só, é a sua rotina, é você executar, é aquilo lá. Teve uma hora que você simplesmente acorda, toma café, senta na mesa, estuda, almoça, volta, estuda, janta, estuda e dorme. Você não pensa mais, você simplesmente executa. E aí que eu acho que a parte fundamental é planejamento. Se você deixar tudo planejado, é muito mais fácil você simplesmente sentar e executar, sabe? Vitor, o que você acha que foi o diferencial para a sua aprovação? O que te tirou ali de concurseiro para aprovado? Eu acho que a questão é um caminho, né? É uma trajetória, é um planejamento. Eu acho que o diferencial é você ter aquela resiliência, parece meio clichê, mas de fato é aquilo. A resiliência é você não desistir. Tem momentos que você fala assim, pô, será que vai dar? E dá vontade realmente de desistir. Mas se você se mantiver firme, se você estiver estudando direito, cara, eu tenho certeza que as coisas acontecem. Porque não tem muito segredo. Concurso é você pegar, sentar, estudar e ter paciência. Ter paciência com a prova que vai abrir, ter paciência com o seu desempenho que vai evoluir ao longo do tempo. E a fé. E quando eu falo fé, não é fé no sentido de religião, é fé no sentido de acreditar, de você falar, não, é possível, eu vou chegar lá. Então, qual a mensagem que você deixaria para quem está do outro lado ali, lutando ou começando em área fiscal, ou de repente teve uma reprovação nesse mesmo concurso que você fez, está precisando de força assim, para continuar? Eu posso dizer que não desista. É importantíssimo você não desistir. Porque, assim, se você está fazendo as coisas direito, se o seu planejamento está adequado, se você está estudando, cumprindo aquela carga horária, e você está sentindo a sua evolução, não vai ser uma prova que você não foi bem, que você vai jogar tudo por água abaixo. É o que eu dei o exemplo. Eu cometi esse erro, depois de Santa Catarina, de ter me desanimado e acabei perdendo realmente a oportunidade de estar bem preparado para um concurso que veio logo em seguida, que foi do Rio Grande do Sul. Ainda bem que surgiram outros, que surgiu Guarulhos para eu me recuperar. Mas e se não tivesse surgido outro? Entendem? Então eu vejo assim, o erro é a gente cair e não levantar logo. O importante é você vai cair, você vai ali, que seja, chore 2, 3 dias depois da prova que você foi mal, mas se levante, siga em frente, acredite, porque eu tô aqui há quase 2 anos estudando, só estudando. Eu sei o quanto que o psicológico é afetado também por isso. A gente acha que quando eu parei, eu nunca imaginei, eu falei, não, esse negócio de psicológico, pô, pra mim é tranquilo, nunca vou sentir nada. E, pô, eu comecei a sentir isso, porque tem uma pressão que você coloca em você mesmo. Então, assim, é importante a gente superar isso, é o que eu falei, executar, uma hora vai dar certo, pode ter certeza, vai dar certo. Então, não desista, dedique-se que vai funcionar uma hora, sim. Certo, Vitor, muito obrigada pela participação aqui conosco, contando aí várias dicas da sua preparação para esse concurso do ISS Guarulhos. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Vamos ficando por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau.